Então disse Jesus aos seus discípulos: E se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser, a palavra quiser aqui significa desejar, exatamente como nesse versículo. Se alguém quiser ou deseja vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, não uma cruz, mas a sua cruz, e siga-me. Desta forma, em Lucas 14, 27, Cristo declarou: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, carregar a cruz não é opcional. A vida cristã é muito mais do que um compromisso assumido a um sistema de verdades, ou adoção de um código de conduta, ou submissão a ordenanças religiosas. A vida cristã é essencialmente uma pessoa, experiência de comunhão com o Senhor Jesus, e apenas na proporção em que a sua vida é vivida em comunhão com Cristo, deste modo, você está vivendo a vida cristã. E apenas neste modo. A vida cristã é uma vida que consiste em seguir a Jesus. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Que você e eu pudéssemos alcançar a distinção de mais proximidade de nosso caminhar com Cristo. Há uma classe descrita na Bíblia de qual é dito: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Mas, infelizmente, há outro tipo e uma grande classe que parece seguir o Senhor irregularmente, esporadicamente, com o coração dividido, ocasionalmente, à distância. Há muito do mundo e muito do de si mesmos em suas vidas, e tão pouco de Cristo. Agora, amados, o nosso principal empreendimento e desejo é seguir a Cristo, mas há dificuldades no caminho, há obstáculos no trajeto, e é a eles que a primeira parte de nosso texto se refere. Você observa que as palavras siga-me vêm no final. O eu permanece no caminho, e o mundo, com seus muitos atrativos e distrações, é um obstáculo. E, portanto, Cristo diz: se alguém quiser vir após mim, primeiro renuncie-se a si mesmo. Em segundo lugar, tome sobre si a sua cruz. Em terceiro lugar, e siga-me. E ali aprendemos a razão por que tão poucos cristãos professos estão seguindo-o de perto, manifestamente, consistentemente. O primeiro passo para um seguir diário a Cristo é a negação de si mesmo. Há uma grande diferença, irmãos, entre negar a si mesmo e a assim chamada autonegação. A ideia popular que prevalece tanto no mundo e entre os cristãos é a de desistir das coisas que nós gostamos. Há uma grande diversidade de opiniões quanto ao que deve ser abandonado. Há alguns que gostam de limitar isso ao que é caracteristicamente mundano, tal como ir ao teatro, dançar ou outros certos tipos de divertimentos. Mas tais métodos como aqueles apenas promovem o orgulho espiritual, pois certamente eu mereço algum crédito se eu abandono mais do que meus amigos. O que Cristo fala em nosso texto como o primeiro passo para segui-lo é a negação do próprio eu. Não simplesmente de algumas coisas que são agradáveis ao eu. Não de algumas das coisas que o eu anseia, mas a renúncia do próprio eu. O que isso significa? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Isso significa, em primeiro lugar, abandonando sua justiça própria. Mas isso significa muito mais do que isso. Isso é apenas o seu primeiro significado. Isso significa recusar-se a descansar em minha própria sabedoria. Isso significa muito mais do que isso. Isso significa deixar de insistir em meus próprios direitos. Isso significa repudiar o próprio eu. Isso significa deixar de considerar os nossos próprios confortos, a nossa própria vontade, o nosso próprio prazer, o nosso próprio engrandecimento, os nossos próprios benefícios. Isso significa findar com o eu. Isso significa, amados, dizer com o apóstolo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para mim, o viver é obedecer a Cristo, servir a Cristo, honrar a Cristo, gastar-me para Ele. Isso é o que significa. E se alguém quiser vir após mim, diz nosso mestre, renuncie-se a si mesmo, deixe o eu ser repudiado, ser finalizado. Em outras palavras, é isso o que temos em Romanos 12, 1. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O segundo passo em direção a seguir a Cristo é a tomar sobre si a cruz. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz.
Ah, meus amigos, viver a vida cristã é algo mais do que um luxo passivo. É um sério empreendimento. É uma vida que tem que ser disciplinada em sacrifício. A vida de discipulado começa com a autorrenúncia e continua por meio da automortificação. Em outras palavras, o nosso texto refere-se à cruz não simplesmente como um objeto de fé, mas como um princípio de vida, como o emblema do discipulado, como uma experiência na alma. E ouça, exatamente como é verdade que o único caminho até o trono do Pai por Jesus de Nazaré foi por meio da cruz. Assim, o único caminho para uma vida de comunhão com Deus e da coroa final para o cristão é através da cruz. Os benefícios legais do sacrifício de Cristo são garantidos pela fé quando a culpa do pecado é cancelada, mas a cruz só se torna eficaz sobre o poder do pecado que habita, na medida em que é efetivada em nossas vidas diárias. Eu quero chamar a sua atenção para o contexto. Venha comigo por um momento para Mateus 16, verso 21 e 22. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Isso expressa a política do mundo. Essa é a soma da filosofia mundana, da autopreservação e egoísmo. O Senhor Jesus viu na sugestão de Pedro uma tentação de Satanás e ele o lançou para longe de si. Em seguida, voltou-se para os seus discípulos e disse: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, o que Cristo disse foi o seguinte: Estou indo a Jerusalém para a cruz. Se alguém quiser ser meu seguidor, há uma cruz para ele. E como diz Lucas 14, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não somente Jesus deve ir a Jerusalém e ser morto, mas todos os que veem após ele devem tomar sobre si a sua cruz. O dever é tão imperativo em um caso como no outro. Mediadoramente, a cruz de Cristo permanece sozinha, mas experimentalmente ela é compartilhada com todos os que entram na vida eterna. Agora então, o que significa a cruz? O que Cristo quis dizer quando disse que, e quem não toma a sua cruz? Meus amigos, é deplorável que neste último tempo tal questão precise ser respondida, e é ainda mais deplorável que a grande maioria do próprio povo de Deus tenha tais concepções antibíblicas do que significa aquela cruz. O cristão mediano parece considerar a cruz neste texto como qualquer tribulação ou problema que possa ser colocado sobre ele. Tudo o que venha a perturbar a nossa paz, que é desagradável à carne, ou que irrita nosso temperamento, é visto como uma cruz. Um diz: bem, essa é a minha cruz. E o outro, alguém diz que outra coisa é a sua cruz. Meus amigos, a palavra nunca é usada desta forma no Novo Testamento. A palavra cruz nunca é encontrada no plural, nem jamais é encontrada com o artigo indefinido em sua frente, uma cruz. Observe também que em nosso texto a cruz está ligada a um verbo na voz ativa e não passiva. Essa não é uma cruz que é colocada sobre nós, mas uma cruz que deve ser tomada. A cruz significa realidades definidas que materializam e expressam as principais características da agonia de Cristo. Outros entendem a cruz referindo-se aos deveres desagradáveis que eles relutantemente desprezam, ou hábitos carnais que eles negam a contragosto. Eles imaginam que estão carregando a cruz quando, levados ao ponto da consciência, eles se abstêm de coisas intensamente desejadas. Tais pessoas invariavelmente tornam sua cruz como uma arma para atacar outras pessoas. Eles desfilam a sua abnegação e andam insistindo que os outros deveriam segui-los. Tais concepções da cruz são tão farisaicas quanto falsas e tão perniciosas quanto erradas. Agora, como o Senhor me capacitar, deixe-me pontuar 3 coisas que a cruz significa. Em primeiro lugar, a cruz é a expressão do ódio do mundo. O mundo odiou a Cristo e seu ódio foi finalmente manifestado por crucificá-lo. No capítulo 15 de João, 7 vezes
vezes ali, Cristo refere-se ao ódio do mundo contra si mesmo e contra o seu povo. E exatamente na proporção em que você e eu estamos seguindo a Cristo, exatamente na proporção em que nossas vidas estão sendo vividas como sua vida foi vivida, exatamente na proporção em que saímos do mundo e estamos em comunhão com Ele, assim o mundo nos odiará. Lemos nos Evangelhos que um homem veio e apresentou-se a Cristo para o discipulado e solicitou que ele fosse primeiro sepultar seu pai. Um pedido muito natural e talvez um muito louvável, mas a resposta do Senhor é quase desconcertante. Ele disse ao homem: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. O que teria acontecido com aquele jovem se ele tivesse obedecido a Cristo? Eu não sei se ele fez ou não, mas se o fizesse, o que aconteceria? O que os seus parentes e seus vizinhos achariam dele? Eles seriam capazes de apreciar o motivo, a devoção que o levou a seguir a Cristo e negligenciar o que o mundo chamaria de um dever filial? Ah, meus amigos, se vocês estão seguindo a Cristo, o mundo pensará que vocês são loucos e alguns de vocês acharão que é muito difícil suportar calúnias sobre sua sanidade. Sim, há alguns que acham as reprovações da vida mais difíceis do que a perda da morte. Outro jovem apresentou-se a Cristo para o discipulado e solicitou ao Senhor que ele pudesse primeiro ser autorizado a ir para casa e dizer adeus aos seus amigos. Um pedido muito natural, com certeza. E o Senhor apresentou-lhe a cruz. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Afeições naturais encontram os deslocamentos de laços domésticos muito difíceis de suportar. Ainda mais difíceis são as divergências de pessoas queridas e amigos por terem sido desprezados. Sim, a reprovação do mundo torna-se muito real se estamos seguindo de perto a Cristo. Nenhum homem pode manter-se no mundo e segui-lo. Outro jovem veio e apresentou-se a Cristo e disse: Mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? E o Senhor apresentou-lhe a cruz. Vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e segue-me. E o jovem se foi, entristecido. Cristo ainda está dizendo a você e a mim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A cruz representa vergonha e o ódio do mundo, mas como a cruz foi voluntária para Cristo, assim ela é para seu discípulo. Ela pode ser evitada ou aceita. Ela pode ser ignorada ou tomada. Mas em segundo lugar, a cruz significa uma vida que é entregue voluntariamente à vontade de Deus. Do ponto de vista do mundo, a morte foi um sacrifício voluntário. Volte por um momento para o capítulo 10 de João, começando no verso 17. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Por que ele entregou assim a sua vida? Olhe a frase final do verso 18. Este mandamento recebi de meu Pai. A cruz foi a última ordem de Deus pela obediência de seu Filho. É por isso que lemos em Filipenses 2 que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, até mesmo a morte de cruz. Este foi o clímax. Este foi a finalidade do caminho da obediência. Cristo nos deixou um exemplo para que sigamos os seus passos. A obediência de Cristo deve ser a obediência do cristão, voluntária, não obrigatória, contínua, fiel, sem qualquer reserva até a morte. A cruz, então, significa obediência, consagração, rendição, uma vida colocada à disposição de Deus. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, queridos amigos, a cruz significa o princípio do discipulado. A nossa vida está sendo acionada pelo mesmo princípio que a de Cristo foi. Ele veio aqui e ele não agradou a si mesmo. Nem mais eu devo. Ele se fez sem reputação, assim devo ser eu. Ele prosseguiu fazendo o bem, assim devo eu fazer. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Assim nós devemos fazer. Ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso é o que a cruz significa. Primeiro, a reprovação do mundo, porque nós o contrariamos. Elevou-se sua ira por nos separarmos dele. E estamos caminhando em um plano diferente, porque somos movidos por princípios diferentes daqueles pelos quais ele caminha. Em segundo lugar, uma vida consagrada a Deus, posta em devoção a ele. Em terceiro lugar, a cruz
cruz significa o sacrifício vicário e sofrimento. Vá para a primeira epístola de João, no 3º capítulo, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida. Esta é a lógica do Calvário. Nós somos chamados à comunhão com Cristo. Nossas vidas devem ser vividas pelos mesmos princípios pelos quais ele viveu. Obediência a Deus, sacrifício pelos outros. Ele morreu para que nós pudéssemos viver, meus amigos. Nós devemos morrer para que possamos viver. Olhem para o verso 25 de Mateus 16. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Isto significa todo cristão, pois Cristo está falando ali para discípulos. Todo cristão que tem vivido uma vida egocêntrica, considerando seus próprios confortos, a sua própria paz de espírito, o seu próprio bem-estar, suas próprias vantagens e benefícios, esta vida está sendo perdida para sempre. Tudo desperdiçado na medida em que a eternidade está em causa. Madeira, feno e palha, virará tudo fumaça. Mas e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, quem não viveu esta vida considerando o seu próprio bem-estar, seus próprios interesses, seu próprio benefício, seu próprio progresso, mas sacrificou esta vida, gastando-a no serviço aos outros por amor de Cristo, ele encontrará a vida. Esta vida foi construída com materiais imperecíveis que sobreviverão ao teste de fogo no dia vindouro. Ele encontra a vida. Cristo morreu para que pudéssemos viver, e nós temos que morrer para que possamos viver. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mais uma vez, João 20, Cristo disse aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Para que Cristo nos enviou? Para glorificar o Pai, para expressar o amor de Deus, para manifestar a graça de Deus, para chorar por Jerusalém, para ter compaixão do ignorante e daqueles que estão fora do caminho, para labutar tão assiduamente que ele não tinha tempo nem para comer, para viver uma vida de tal alto sacrifício que até mesmo seus parentes disseram: está fora de si. E como o Pai me enviou, diz Cristo, também eu vos envio a vós. Em outras palavras, eu vos envio para o mundo, para o qual vos salvei. Eu vos envio de volta ao mundo para viverem com a cruz estampada sobre vocês. Ó irmãos, quão pouco sangue há em nossas vidas, quão pouco há ali do carregar a Jesus em nossos corpos. Nós começamos a tomar a cruz em absoluto? Existe alguma surpresa de que estamos seguindo-o a tal distância? Existe alguma surpresa de que temos tão pouca vitória sobre o poder do pecado interior? Há uma razão para isso. Mediadoramente, a cruz de Cristo permanece sozinha, mas experimentalmente, a cruz é compartilhada com seus discípulos. Legalmente, a cruz do Calvário anulou e lançou fora a culpa de nossos pecados. Mas, meus amigos, eu estou perfeitamente convencido de que a única maneira de conseguir a libertação do poder do pecado em nossas vidas e obter o domínio sobre o velho homem dentro de nós é por meio da cruz, tornando-se uma parte da experiência de nossas almas. Foi na cruz que o pecado foi tratado legal e judicialmente. É apenas na medida em que a cruz é tomada pelo discípulo que ela se torna uma experiência, matando o poder e a contaminação do pecado dentro de nós. E Cristo diz: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ó, que necessidade cada cristão tem aqui: ficar a sós com o Mestre e consagrar-se a Ele mesmo para o seu serviço. Se inscreva, curta, compartilhe, comente e não se esqueça de assistir os outros vídeos do canal. Deus te abençoe.